noite, amados. Apesar de nós estarmos no dia dessa gravação, mas espero que todos estejam bem na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, hoje nós vamos ter uma oportunidade muito boa de pensarmos a respeito das dificuldades do dia a dia. Quem nunca passou por uma dificuldade em que parou para pensar o que eu faço agora, o que eu devo fazer agora, né? Seja ela uma decisão pequena, cotidiana, ou seja ela uma decisão que afetará não só a minha vida, como a vida da minha família, não só como a vida da minha família, como a vida da sociedade da qual nós estamos inseridos. Nós vamos passar a pensar um pouquinho nesta oportunidade a respeito de como Deus nos ajuda, amados, a tomar algumas decisões e aonde eu devo buscar refúgio para que eu não possa errar, nem comigo, nem com a minha família, nem com a sociedade e tampouco com Deus. O texto principal que nós vamos estar pensando é no Salmo número 23, versículo 3. Abra aí a sua Bíblia, Salmo de número 23, versículo 3 diz o seguinte: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amados, Deus nos orienta através das suas sagradas escrituras. Deus nos orienta através da Bíblia. Deus nos proporciona vários conselhos e Deus já nos deu o nosso modo de vida. Como eu devo agir, como eu devo pensar, como eu devo falar, como eu devo me portar diante de Deus, diante da sociedade, diante da família, diante de todo mundo. Enfim, esse é um texto muito conhecido, os irmãos sabem que eu gosto muito de 2 Timóteo capítulo 13, versículos de 14 a 17. 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 14 a 17, mas nós vamos parar um pouquinho para pensar apenas no versículo 16. A palavra de Deus nos foi dada para o nosso aprendizado. A palavra de Deus nos foi dada para a nossa repreensão. A palavra de Deus nos foi dada para a nossa correção. E principalmente, a palavra de Deus nos foi dada para a nossa educação em justiça. Quando mais tempo eu passo lendo a palavra de Deus, mais íntimo eu fico de Deus. Mais próximo da sua vontade eu fico. Mais conhecedor do seu propósito na minha vida, eu vou desenvolvendo essa intimidade com Deus e com isso eu vou ganhando ferramentas para que eu não me confunda. Porque quanto mais conhecimento eu tenho, mais senso crítico eu desenvolvo. Desenvolvendo o senso crítico é muito difícil, amado, muito difícil com que eu seja enganado. Muito difícil eu estar indo por caminhos errados. Ou seja, mais assertivo eu fico com a palavra de Deus no nosso auxílio, né? Ela vai nos conduzindo para a vontade, o plano e o propósito de Deus. No Salmo número 119, no versículo 35, diz o seguinte: dirija-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro santificação. Na outra oportunidade que tivemos em trazer uma mensagem para a igreja, nós falamos a respeito da obediência e da fidelidade, que juntas somam ou somadas, ela se torna em santificação. Este é o propósito de Deus na nossa vida, para que eu
para que o amado irmão, para que a nossa amada igreja possa ser santa e através desse caminho progressivo mostrar ao mundo que o amor de Deus, a santificação de Jesus, ser um facilitador da vontade, do amor e do plano de Deus na sociedade da qual nós estamos inserida. Quando tivemos esta oportunidade de sermos este facilitador, devemos estar preparados, e quem nos prepara é a palavra de Deus. Toda a nossa vida vai estar centralizada na palavra de Deus, pois é através da Bíblia que teremos, a vontade sendo cumprida, a vontade de Deus sendo cumprida, através da santificação. Então, meus amados, quando a gente tiver alguma dificuldade, busquemos nas Sagradas Escrituras. Ela nos dará o melhor conselho para a seguir. E nós vamos falar um pouquinho mais à frente a respeito de conselho. O segundo ponto que podemos dizer é, beleza, descobrimos a vontade de Deus, descobrimos o propósito de Deus. Deus já nos mostrou o que Ele quer para nós. Agora cabe a mim e a você obedecer. Eu estou disposto a cumprir o propósito de Deus. Eu estou proposto a obedecer a Deus. Uma vez que Deus já se revelou, uma vez que Deus já se mostrou, uma vez que Deus já nos orientou, uma vez que Deus já nos mostrou o que quer para a nossa vida, cabe agora a nós simplesmente obedecer. Em Romanos 12, versículos 1 e 2, mostra bem isso. Mostra a vontade do homem em obedecer a Deus. E melhor ainda, mostra a vontade de Deus, que já foi nos revelada, a obedecer a esta vontade. Então eu faço algumas perguntas. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O irmão sabe? Como eu tenho encarado esta realidade da vontade de Deus na minha vida? Havia um problema, busquei a orientação de Deus, Deus respondeu a esta orientação, agora eu preciso obedecer, e muitas das vezes esta vontade de Deus ou esta orientação de Deus vai ser contrária à minha, e eu preciso estar submisso a esta vontade de Deus. Eu preciso obedecer a Deus. Como eu tenho encarado esta realidade? Houve um problema, busquei a orientação me foi revelada e agora, ou me foi dada através do estudo da Bíblia, Agora eu preciso decidir, obedeço ou não obedeço? Lembrando que isto poderá impactar, às vezes, até a minha família, nesta tomada de decisão. O que eu tenho feito com aquilo que Deus tem me dado? Quais são as ferramentas, as oportunidades? O que eu tenho feito com aquilo que Deus tem me dado? Como tenho mostrado competência para isso? Precisamos estar submissos, amados, à vontade de Deus que nos foi revelada. Precisamos estar submissos a tudo quanto Deus nos dá. E nós vemos isso através da Bíblia. Quando? Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Um outro texto que nós podemos ver a respeito disso é: busque conselhos com pessoas tementes a Deus. Olha o que a Bíblia fala a respeito de conselhos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Esse nós vamos ler. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Vou dar um tempinho aqui para os amados poderem buscar, que nós vamos refletir um pouco a respeito desse texto. 1 Coríntios capítulo 15,
versículo 33. Nós já passamos por duas etapas. A primeira, buscar a orientação. A segunda, obedecer a esta vontade. Agora nós buscamos os conselhos com as pessoas tementes a Deus, né? Buscamos discutir algumas situações, apresentar o problema para as pessoas que são tementes a Deus, que partilham da mesma fé, que partilham do mesmo Senhor, que partilham das mesmas ideias, da mesma fé, do mesmo amor, do mesmo Senhor, né? Abriram 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Vou ler de novo. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Quem são, amados, os nossos conselheiros? Compartilham da mesma fé? Compartilham da mesma fé, do mesmo Senhor, do mesmo Espírito, do mesmo amor? Amado, quando falamos em conselhos, né, e dificuldades, todo dia, a todo momento precisamos tomar decisões. Em algumas oportunidades essas decisões poderão impactar, né, e de uma maneira bem severa, às vezes, a nossa vida. Uma conduta que eu fiz errado, uma palavra que eu disse, um comportamento que não condiz com a palavra de Deus, né? Isso tudo vem de encontro com esse texto. As más companhias corrompem os bons costumes. Me faz lembrar o Salmo 1, né? A pessoa que anda, daqui a pouco ela senta e daqui a pouco ela deita. Primeiro ela começa só a partilhar algumas coisas, daqui a pouco ela está sentada partilhando algo a mais, daqui a pouco ela está fazendo as mesmas coisas. E o salmista ainda continua no versículo 2, falando que o nosso prazer, o nosso prazer estar em meditar na lei do Senhor, e ainda dá a frequência e a intensidade, e nela medito dia e noite, para que não possamos andar, para que não possamos sentar e para que não possamos deitar, ou seja, fazer as mesmas coisas com que essas pessoas pensam, demonstram. Buscar conselhos não é demonstrar ignorância, e sim demonstrar humildade. Porém, devemos atentar a quem devemos ouvir. Quais são os nossos conselheiros? A palavra de Deus, o nosso pastor, a liderança da igreja, os nossos pais, as nossas esposas, os nossos maridos. A quem devemos buscar conselhos? E essas pessoas partilham ou não dessa mesma fé? No caso de esposa, marido, Temos que buscar, amados, sempre buscar conselhos com pessoas que partilham da mesma fé que nós, porque somente através da palavra de Deus nós vamos cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. O quarto assunto em que nós podemos ver aqui é: peça sabedoria de Deus. Colossenses 1:9 e Tiago 1:5. A sabedoria é a capacidade de fazer o uso do conhecimento, pois pôr em prática aquilo que se aprende. Isto é sabedoria. Eu busco o conhecimento e ponho em prática este conhecimento. Pondo em prática este conhecimento, isso se torna sábio. Você será uma pessoa sábia. Existe a pessoa inteligente
que é aquela que adquire, que consegue absorver muito conhecimento. Existe a pessoa sábia, que através de uma pequena informação, um pequeno conhecimento, proporciona, põe em prática aquele conhecimento e através disso se torna uma pessoa muito sábia. É muito mais fácil aprender com o erro do próximo, né? Não dói tanto na nossa pele. É exatamente isso, amados. Observando, né, a conduta das pessoas, eu posso, né, olhar e ver, não, aqui é um caminho certo, aqui é um caminho errado, né? Olhar a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, os exemplos que nós temos na Bíblia das pessoas que aceitaram a conduta de Deus e outras que rejeitaram os ensinamentos de Deus. Quantos exemplos nós temos na palavra de Deus de pessoas que diretamente foram instruídas por Deus e optaram em obedecer, e outras optaram em não obedecer. Nós vemos a história de Israel repleta de momentos em que Deus mostrou essa orientação, Deus mostrou o conselho, Deus mostrou o que eles tinham que fazer, e eles optaram em fazer, em obedecer. Israel era próspero, Israel era conduzido de uma maneira, né, dentro da vontade de Deus. Mas quando Israel se desviava da obediência de Deus, quando Israel se desviava da fidelidade de Deus, Israel caía em exílio, caía em perseguição. Isso é um ciclo que nós podemos aplicar e entender nas nossas vidas quanto à sabedoria. Na palavra de Deus, qual é o princípio da sabedoria? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O que mais Deus quer que o homem peça a Ele a não ser sabedoria? O que Deus quer mais de nós, é santificação. E através da santificação nós recebemos as informações, recebemos as orientações e passamos a praticá-la, de uma maneira sábia, para que nós possamos mostrar, ao mundo que somos testemunhas vivas do que Deus pode fazer com aqueles que resolvem obedecer aos seus mandamentos. Em quantas oportunidades nós já tivemos em nossas vidas mostrando exatamente isso? Quando eu decido obedecer ao Senhor, dificilmente ou impossível, eu não impactar a sociedade na qual eu sou inserido. E da mesma maneira, quando eu resolvo não obedecer ao Senhor, não ser sábio, não obedecer ao Senhor, eu impacto, só que eu impacto de uma maneira negativa esta sociedade da qual eu estou inserido. E para encerrar, amados, a esta oportunidade, nós vamos descansar na soberana providência de Deus. Provérbios 16:1. Nada em nossa vida acontece por acaso. Tudo está debaixo da soberana vontade de Deus. Tudo está debaixo do propósito de Deus, pois existe um plano, existe uma vontade e existe o propósito de Deus. Nós já estamos dentro do propósito de Deus. O plano de Deus era para que todas as pessoas possam ser alcançadas pelo seu amor. A vontade de Deus é que o homem possa entender o propósito do chamado o chamado da cruz. E o propósito de Deus é para que todo homem se arrependa dos seus pecados, e entenda que somente há amor, somente há salvação em Jesus Cristo. Nós já estamos dentro do propósito de Deus. Então, qual é o propósito, de Deus? Descanse na soberana providência de Deus. Nada em nossa vida acontece por acaso. Todas as minhas experiências, foram demonstradas no amor de Deus. E isso nós vemos em Romanos 8, 28, 32, de 37
a 39. Deus não nos permite que pessoas que busquem agradá-lo venham a tomar decisões erradas, né? E para a conclusão desta nossa oportunidade, fica aqui o versículo de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Abra aí na sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Deus não permite que as pessoas que busquem agradá-lo venham tomar decisões erradas. Olha o que o texto diz o seguinte: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco tempo, o restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes em alicerces. Toda dificuldade, amados, será superada quando nós buscarmos a orientação de Deus, quando nós obedecermos à vontade de Deus, quando nós buscarmos conselhos com pessoas que praticam da mesma fé que nós, que possamos colocar esses conhecimentos e buscar a sabedoria, que é o princípio, o temor ao Senhor, e quando nós descansarmos na soberana providência de Deus. Problemas, amados, dificuldades, certamente nós teremos, porém nós devemos descansar na soberana providência de Deus. Olha de novo o que esse versículo fala em conclusão: que o Deus de toda graça, amados, que nos chamou para a sua gloriosa glória, em Cristo Jesus, e eterna glória em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco tempo, vai nos restaurar, amados, vai nos confirmar, amados, vai nos fortalecer e nos porá firmes de novo, de pé. Então não tenha medo em tomar decisão, não tenha medo em prosseguir na sua vida, não tenha medo em seguir a orientação de Deus. Busque-a, que Deus certamente lhe fará ser uma pessoa muito mais assertiva. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa certeza, nos confirme a nossa fé, a nossa esperança em Cristo Jesus, cada dia mais assertivos com Deus, cada dia mais buscando intimidade com Deus. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, fiquem com Deus, fiquem na grande graça do nosso Senhor Jesus.